Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos ao programa Torá em Debate, o programa que aborda assuntos teológicos importantes para a sua caminhada como servo do Deus de Israel. O programa de hoje é um programa muito especial e eu tenho certeza que você irá gostar muito. Nós temos a felicidade de ter aqui conosco o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, fundador e presidente do Ministério Ensinando de Sião. Boa noite, Rabino Marcelo. Boa noite a todos nossos amigos e telespectadores da TV Sião e também da TV ABN, canal fechado. Muito bem, esse é um programa especial porque o Rabino Marcelo, regressamos agora de Israel, eu regressei antes, ele ficou lá mais um tempo, ele falará disso também para vocês que nos assistem, e eu o convidei porque o tema de hoje é um tema muito importante que nós preparamos para você, e é este que você está vendo, entendendo os inimigos de Israel. Nós temos visto durante esse conflito agora que está ocorrendo entre Israel e os terroristas do Hamas, muitas pessoas que acompanham de perto as notícias que são transmitidas por Israel, pessoas que investigam mais a fundo todas as notícias que são feitas a respeito desse conflito, elas até descobrem que um conflito não é realmente por terra, elas chegam à conclusão que não é realmente, Israel não é esse monstro, muitas pessoas já estão pesando na balança os fatos. Agora, uma pergunta nós sempre recebemos aqui. As pessoas falam, eu entendo que o conflito que Israel enfrenta lá com os árabes, com os palestinos, não é por terra. Por que então se odeia tanto Israel? De onde vem tanto ódio? De onde vem tanto rancor? São perguntas que as pessoas nos fazem, querendo entender a origem desse ódio, desse conflito que Israel tem com várias nações daquela região do Oriente Médio. Por isso eu convidei o Rabino Marcelo, porque ele tem um entendimento, uma revelação muito boa a respeito desses inimigos de Israel. Então hoje o tema é entendendo os inimigos de Israel. E eu convido o Rabino Marcelo, então, para discorrer sobre esse seu estudo, um estudo que ele fez, já até ministrou na congregação Har Tzion, e teremos, então, um programa especial no Torá em Debate, para que ele nos explique um pouco das verdadeiras razões pelas quais os inimigos de Israel tanto odeiam o povo judeu, e um ódio que se estende aí há milênios. Bom, então, nós vamos começar afirmando o seguinte. Nós não vamos mencionar aqui as causas políticas, econômicas, geográficas, étnicas ou mesmo outras razões de cunho da formação do povo judeu e do povo árabe, Mas nós vamos mais do que isso, nós vamos abordar a questão que realmente concentra, que pode dar explicação, eu diria até alguma coisa dos cosmos, Porque esse conflito, ele nasce nos cosmos ainda, porque que eu quero dizer, antes da criação da terra, antes da criação do homem, por aquele que crê na palavra do Senhor, a Bíblia, nós vemos já uma luta do bem contra o mal, Já vemos aí espíritos malignos, Satanás em pessoa, já sendo expulso do Éden, também do paraíso, e nós vamos ver também o seguinte, que o importante é ver que no aspecto físico, esse conflito começa, na verdade, com Abraão, com o filho de Isaac, o filho de Abraão, Isaac, que gera a descendência dos judeus, e também o filho que Abraão teve com a escrava Agar, que é Ismael, daí os ismaelitas, que é parte do povo árabe, Mas eu quero já começar encerrando, já fazendo o final. Essa causa é, sobretudo, não só religiosa, de duas religiões, mas, sobretudo, espiritual. Eu falei que começa antes da formação da terra, isso aí nós vamos entender. Desde quando o homem foi criado e ele se afastou-se de Deus, ainda no Éden, começa ali travar no reino espiritual uma batalha muito grande. E Deus ordena no livro de Bereshit, a partir do capítulo 3, que haveria uma redenção. Haveria alguém que ele enviaria do seu próprio seio, seu próprio filho, que traria de volta ao Éden. E o apóstolo Paulo entende muito bem isso, quando ele diz lá em Coríntios 15, que se por um só entrou o pecado, por um só também entrará essa ressurreição, essa redenção
de um propósito divino. É o reino de Deus estabelecido na terra. Então, para entender o conflito árabe-israelense, ou melhor dizendo, dos terroristas de Israel, ou dos inimigos de Israel... O antissemitismo, né? Para entender esse antissemitismo histórico, também a razão do antissemitismo milenar. Histórico, esse ódio, esse rancor que tem sobre o povo de Israel e a terra de Israel, nós temos que já focar de início o Tikkun Olam. Então, a palavra-chave para entender os inimigos de Israel seria o Tikkun Olam, que traduzindo assim, uma tradução mais livre, seria a redenção universal que virá sobre a terra. E o Rabino Shaul, ele diz que esse reino milenar, ele é constituído de justiça, de alegria e paz, né? É um período sem guerra, um período de paz, um período que o Messias irá reinar. Bom, então nós vamos começar dizendo, citando Apocalipse 12:12, que Satanás, o adversário, não é? Vamos falar assim, sabe que pouco tempo lhe resta, não é? Dessa era messiânica, desse tempo messiânico, dessa vinda do Messias. Inclusive, Yeshua, quando aqui na terra esteve, ele falou desse início das dores, não é? Desses terremotos, maremotos, o amor ia se esfriar na terra, o indivíduo, as nações se rebelariam, entrariam em guerras, e a gente começa a ver que, ligado a essa causa espiritual, que é o Tikkun Olam, essa redenção que virá, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai investir contra esse programa divino, contra esse propósito divino, né? Então a gente pode dizer que quando o homem cai e Deus estabelece um plano de redenção universal, no coração do Eterno já havia o plano de se formar um povo, que é o povo de Israel. Então naquele momento já começou-se um plano contrário para fazer com que esse plano de redenção mundial não desse certo. E nós vamos entender isso pelo livre-arbítrio, pelo amor, que Deus é amor. Agora, como nós vamos entender isso tudo, né, esses adversários de Deus aos propósitos divinos, dentro de um contexto espiritual? Isso não é nada fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo estaria entendendo. Vamos acompanhar na tela, só para o pessoal acompanhar aqui o nosso raciocínio. Veja, então nessa introdução, o Rabino Marcelo disse que o mundo precisa entender o porquê de Israel, o porquê a importância de Israel. A mídia, a sociedade, grande parte do cristianismo, podemos dizer que não entendem a razão principal de Israel ter inimigos. Como o Rabino disse, deve-se entender que tudo está ligado ao conceito de Tikkun Olam, a redenção universal, que virá sobre o planeta Terra e sobre o universo também. Ele citou Apocalipse 12, nós vamos ver aqui também que o adversário sabe que pouco tempo lhe resta. Yeshua nos adverte a respeito desse esfriamento do amor que nós já temos vivido, né, nesses dias, no início das dores, e esse período iria antecipar o seu retorno como rei, não é isso? E agora há uma midrash que o Rabino Marcelo tem utilizado, que é muito interessante. Eu vou deixar que ele fale um pouco dessa midrash, Tanhuna Kedoshim. A Tanhuna Kedoshim, verso 10, ou capítulo 10, ela nasceu antes do Talmud babilônico. Então foi do século III para o século IV. Essa Tanhuna, que os rabinos daquele século III, da nossa era, ele diz, pode passar, ele diz que o centro das nações seria Israel. Não é? E o centro de Israel seria Jerusalém. O centro de Jerusalém seria o templo. Agora, o centro do templo seria o Santíssimo Lugar. E o centro do Santíssimo Lugar seria o Aron HaKodesh, a arca. E o centro do Aron HaKodesh seria a Torá. Não é? Então, para nós, que isso é fantástico, isso foi feito no século III. E nós vemos, isso não foi judeu messiânico, isso foi um judeu, um rabino, que interpretava a importância de Israel no contexto do universo. Porque se ele é Tikkun Olam, esse Olam é o universo, é o cosmos. Né? Quem é a Torá? A instrução divina. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Não é? Quem é o propósito máximo? É o próprio Yeshua. Messias, Então nós vemos que se a gente com caráter messiânico vê na pessoa de Yeshua, e sabemos que ele é o Logos, que ele é a palavra, ele é a Torá que se fez carne, nós entendemos que Yeshua é o centro deste conflito, porque ele é o Redentor, ele é o Goleino, né, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Bom, então eu queria fazer agora uma midrasha com o profeta Ezequiel e os dias atuais. Eu acho que para a gente entender o conflito de Israel, os seus inimigos, precisamos entender
o escopo do livro de Daniel. Eu queria passar rapidamente esse escopo. Nós vamos ver que Ezequiel viveu na época de Daniel, mas um pouquinho mais tarde. Ele foi no segundo exílio para a Babilônia. E quando ele chega lá, ele percebe que Israel havia cometido um grande pecado. Israel estava em idolatria, contaminado pelos seus vizinhos, em adultério e em apostasia. E ele vai dar continuidade a essa perspectiva dele na Babilônia. E a Babilônia, de fato, a idolatria, adultério e apostasia, essas três palavras que eu chamo de uma tríade terrível, havia corrompido o mundo, representando aí, Babilônia representando o mundo. Bom, e hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo algo semelhante. O mundo está se tornando idólatra. Idólatra não é só uma imagem, adoração, uma imagem, não. Idólatra é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor, de Hashem, do Eterno, não é? Então, pode até uma simples idolatria da sua família, dos seus títulos, o dinheiro, o conforto que você tem, pode ocupar o lugar do Senhor e interromper esse relacionamento espiritual com o Eterno. E também o adultério, não é só o adultério no sentido da palavra adúltero, aquele que é traidor, não. É tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que anula uma verdade, um fato. E é interessante ver que cada vez que Israel se volta para um só Deus, ele se volta para que o homem tenha uma só mulher. Toda vez que abre-se porta para a poligamia, abre-se porta para o politeísmo, né? A gente vê isso claramente nas Escrituras Sagradas. E a apostasia, nós já sabemos, é o ato de apostatar, de descrer, de se tornar secularizado e mesmo antagônico aos princípios do Senhor. E nós vemos que Ezequiel enxergou isso. E nós vamos ver que no capítulo 25, Ezequiel começa a citar profecias contra os vizinhos de Israel. Isso é fantástico, você observar isso. E eu queria, então, citar esses vizinhos de Israel e, logo depois, Ezequiel entra numa segunda etapa profética, não é? Que são as tribulações futuras, aí já é a restauração de Israel e as nações, já é o período pré-messiânico, né, pré do reino de Yeshua, e depois o próprio Ezequiel, no capítulo 38 e 39, ele surpreende que ele vai num terceiro nível, não é, de revelação, que seria no final do milênio, do reino, quando aparece Gog e Magog. Então eu queria mostrar que esses três capítulos, essas três porções do livro de Daniel vão mostrar os inimigos de Israel em três tempos. Tá bom assim? Dá para entender o que eu estou dizendo? Sim. Então nós vamos entender. Então agora nós vamos ver rapidamente qual é o primeiro tempo. Então vou me basear em Ezequiel 25 até o capítulo 32, onde nós vamos ver os vizinhos de Israel. Então o estudo de Ezequiel, ele é muito importante porque ele vai trazer inimigos de Israel, ele vai mostrar conflitos que Israel tem, e esses conflitos em três tempos, eles vão apontar para a redenção. Então não existe redenção sem essa guerra, sem essa batalha, né? Os inimigos são importantes para entendermos a redenção. Então nós temos o chamado e a comissão de Ezequiel, nós temos as profecias contra Judá e Jerusalém, aí tem a menção dos vizinhos, Ezequiel esclarece sobre esses vizinhos, as tribulações futuras, a restauração de Israel e das nações, e no final do milênio o julgamento dos inimigos de Israel e o julgamento das nações. Então, Mateus, para aí, põe na tela aí. Vamos agora fazer uma midrash, para a gente poder entender Ezequiel no contexto neotestamentário. Então, no capítulo 25 a 32, ele vai mostrar os inimigos antigos de Israel, que vão dar origem aos inimigos modernos de Israel. São os vizinhos, Amon, Moab, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, não é? E nós vamos correlacionar isso com o Salmo 83. Então você vai ver que o Salmo 83 vai citar frases que os atuais terroristas, os atuais opositores de Israel, citam. Queremos riscá-lo, Israel, do mapa, queremos apagar sua memória. Não é? Depois nós vamos pular para o capítulo 33 até o capítulo 48, onde nós vamos ver as tribulações que antecedem o reino milenar, que seria a coligação das nações contra Israel. Nós vamos fazer uma midrash com o Apocalipse 17 até 20, que vai falar dessas nações, dos 10 reis, dos 10 chifres, não é? Que vão se opor e vão entrar no vale de Jezreel, no vale de Megiddo, ou de Amargedon, a grande batalha onde o milênio é implantado com a vitória de Yeshua e os salvos, a sua igreja. Isso. E depois, no final do milênio, os inimigos de Israel, Gog e Magog, também
fazendo uma analogia com a Apocalipse capítulo 20. Bom, então vamos dar sequência falando um pouquinho dos vizinhos de Israel. Sim. E a grande novidade que eu tenho para vocês, os atuais, antigos e atuais vizinhos de Israel, hoje são quase 22 nações, eu falo quase porque tem vizinho que não é de fronteira, né? Então você vai ver que esses vizinhos já foram julgados, né? Foram julgados, mas ainda Ezequiel 25 e Salmo 83 se cumpre ainda, porque eles serão julgados de acordo... O Espírito permanece, O Espírito permanece. Desses povos permanece. E nós vamos ver que os vizinhos, o que eu queria chamar a atenção é o objetivo dos vizinhos de Israel. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles, segundo a palavra de Deus, é tentar impedir a existência do Estado de Israel, terra e povo. Então nós não podemos entender, aliás, não podemos esquecer as palavras terra e povo. Então, o vizinho de Israel vão preocupar com terra e povo, ou seja, apagar a memória. Então, vamos rapidamente passar aqui quem são esses inimigos e depois vamos falar do Salmo 83. Então, vamos lá. Edom, Esaú, esse é o inimigo, esse povo... Agora, é interessante notar, Mateus, todos esses povos que foram arqui-inimigos de Israel durante o período que Israel saiu do Egito e conquistou a terra de Canaã, eles se opuseram a não deixar Israel tomar posse da terra prometida, que é Canaã. Olha que interessante isso. E os ismaelitas são os beduínos, são os povos, as nações árabes de modo geral. Moabe é filho da filha mais velha de Ló com o próprio pai. Os moabitas, que na Bíblia há dezenas de citações. Os agarenos, vêm de Agar, da escrava Agar, que seria, de maneira generalizada, os árabes. Gebal, que seria os fenícios, não é? Que se estenderam até o Líbano, que seria o norte de Israel. Amon são os descendentes de Ló com a sua filha mais nova. Amaleque era neto de Esaú. Olha que interessante. Amaleque foi um arqui-inimigo de Israel dentro da casa de Israel. Ou seja, durante 40 anos, quando o povo caminhava nas suas 40 jornadas, nas suas 40 paradas, Amaleque começou na primeira e terminou na última. Como se fosse um parasita. Ou seja, é um parasita que foi caminhando paralelamente com Israel, não é? E eles saqueavam as colheitas, eles travavam guerras, eles tentavam se misturar com casamentos mistos. Eles tentaram de todas as maneiras aniquilar sempre o povo de Israel e o seu propósito de tomar a terra de Canaã. Finalmente os filisteus, nós lembramos aí do Golias, né, com o próprio Davi, habitavam na terra de Jope e Gaza. Né? Olha que interessante, habitavam na Jope, que seria Tel Aviv, até a faixa de Gaza, eram habitadas pelos filisteus. E Tiro e a Síria, que seria hoje, em termos assim, países atuais, parte da Síria e parte do Iraque. Então, o que é importante notar que todos esses povos que deram origem aos países vizinhos de Israel deixaram de existir. Você não acha um descendente de Moabe. Não existe isso mais. Esses povos, a memória deles, eles queriam apagar a memória de Israel, acabou que a memória deles foram apagadas. Não há moabitas, filisteus, jebuseus, esses povos não existem. Esse espírito que atuaram nesses 7 arqui-inimigos de Israel continuam. E você vê hoje. Então eu queria passar para abordar, encerrar esse primeiro tópico, passar imediatamente o Salmo 83. Vamos ver o que o Salmo 83, Asaf, falou para referente aos inimigos vizinhos de Israel. Muito bem, então abrindo no Salmo 83, você está vendo na tela, eu vou lê-lo para você, preste atenção. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Lembrando que eles falam que os inimigos, né, de Deus são os inimigos de Israel, são os inimigos de Deus, né? O Asaf escreve, os teus inimigos, Deus. É muito interessante isso. Vamos continuar. E eles dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e que não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. São os povos que tramam, se juntam e tramam contra Israel. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló,
Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jobim, e os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Adonai, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aí vemos claramente no verso 3, vinde, risquemo-lo dentre as nações, para que não haja mais memória, risquemos do mapa, algumas versões bíblicas dizem a palavra mapa, e que não haja mais memória do nome de Israel, evidentemente, seu povo. Então, vocês verem que o conflito dos terroristas, do Hamas, com o mesmo de várias nações árabes, é simplesmente um. Não queremos acordo de paz com Israel porque queremos destruí-lo. Então, como haverá paz, não é, se o opositor não aceita diálogo, não aceita trégua, não aceita parar o propósito final, interromper o propósito final, que é a destruição completa do Estado de Israel. Isso é uma prova que o espírito, que o objetivo desses povos ainda está vivo hoje, nesses vizinhos atuais. Que lá da época que o povo saiu do Egito em direção a Canaã, esses 7 inimigos, né, 7 nações, 7 povos, hoje eles estão presentes no mesmo objetivo. Inclusive, a destruição do Estado de Israel faz parte da Constituição, né, da chamada OLP e também do artigo que rege o Estatuto do Hamas. Quer dizer, é destruir o inimigo. Então não há acordo. Então isso aí, a mídia tem que entender esse pormenor, que por sinal é muito importante. Bom, então, deixando bem claro, o que os inimigos de Israel visam? Apagar a memória. Então, é um tipo de inimigo, eu vou dizer assim, é uma faceta do inimigo espiritualmente contra Israel. Na verdade, se opõe ao próprio Deus. Aí é bem claro. Estão se opondo ao próprio Deus. Então, quando se opõe a Israel, está opondo-se ao próprio Deus. Agora, vamos passar bem rapidamente, Mateus, bem rapidamente, para o segundo tipo, ou a segunda faceta dos inimigos de Israel. Agora não são mais os vizinhos, mas paralelamente as nações. E nós estamos vendo isso, Mateus. Eu estava agora em Paris, cheguei de lá, eu vi manifestação pró-Palestina, anti-Israel. Agora se passa na Austrália, na Alemanha, na América do Norte, na Inglaterra, quer dizer, na Itália. Então, o mundo está se voltando, as nações estão se voltando anti-Israel, e, na verdade, está somando o espírito. Agora, o que Ezequiel e Apocalipse 17 falam disso? Bom, vamos colocar na tela aqui para o pessoal ver. Põe na tela para o pessoal ver. Nós temos, o Rabino falou dos coligação vizinhos, das nações, que eu vou chamar de Babilônia. Babilônia, tá bom? está ali, ó, representada em Apocalipse, a grande Babilônia, o dragão, a besta e o falso profeta, representado por 10 nações. E o objetivo dessa coligação contra Israel, que vai anteceder a vinda do Messias, é o quê? Tentar impedir a vinda do Messias e o seu reino milenar. Então agora é muito importante você ver. Você vai ver, no mesmo tempo que os vizinhos tentam apagar a memória de Israel, as nações vão se coligar, vão se formar, vão fazer federações anti-Israel. E aí eu entro com o objetivo delas. O objetivo delas é tentar impedir a vinda do Messias, porque haverá redenção, haverá a restauração do Éden, haverá o propósito divino se cumprido na terra, no coração do homem, e seu reino milenar, que é o reino messiânico, é o reino de Yeshua. Não é? E sobre isso, Apocalipse 17 e 20, aparecem 3 personagens importantes, que são 3 facetas do próprio inimigo espiritual de Israel, que é essa parte, eu diria o arqui-inimigo de Israel, o arqui-inimigo de Deus, são as forças das trevas, representado aqui pelo dragão, não é? Representado aqui pela besta e pelo falso profeta. Lembrando você que Apocalipse 17, ele fala que quando Yeshua volta, vai destruir a besta e o falso profeta, não é? E serão lançados no lago de fogo e enxofre.
antes do milênio. E aí vem o milênio, Yeshua desce com a sua igreja vitoriosa, aí já se passou o arrebatamento, já se passou a tribulação. Foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isso é bom diferenciar a palavra prisão do lago de fogo e enxofre, que na verdade seria o Geena, o chamado inferno propriamente dito, né? Não é mais Sheol. Então é o lugar das trevas, isso é lançado para lá. E dragão, que aí representa a pessoa de Satanás, ele é preso por 1000 anos. Sim, ele é preso. Ele não está no lago de fogo e enxofre, mas ele é preso. E por que ele é preso? Porque ele vai sair. Ele vai sair aonde? No terceiro tempo, que Satanás vai tentar impedir o quê? Vamos ver então o terceiro, que seria a coligação das nações no final do milênio, que seria agora o período de Gog e Magog, que é citado em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 8. E lá, em Ezequiel 38 e Ezequiel 39, nós vamos ver que Gog era chefe de Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxi, Puti, Gomer e Torgama. E nós vamos ver agora que Ezequiel é um tremendo profeta, né? Quer dizer, ele conseguiu ver os vizinhos de Israel, depois ele viu a Babilônia, depois ele viu o final dos tempos do milênio, onde Satanás ainda tenta fazer uma última investida contra a vida eterna, contra o juízo final. E aí nós vamos ver agora primeiramente, quem são esses povos e depois o propósito deles. E o propósito da coligação das nações no final dos tempos, do período de Gog e Magog, é um só, é tentar impedir o juízo final. Olha, eu não sei se você está entendendo, meu caro irmão, meu caro amigo, a coisa é seríssima. Por quê? Porque essa investida contra Israel, nós estamos vendo isso num cenário que eu nunca tinha visto. Normalmente nós olhamos os vizinhos brigando, mas se você cresce os olhos, passa os olhos mais para frente, e no livro de Ezequiel e Apocalipse, você entende que as nações vão se coligarem nesses 10 reis, que pode ser 10 coligações, ou pode ser as federações, como OTAN, como ONU, não sei. A Bíblia fala 10 chifres, 10 reis de grandes nações, eles vão investir para tentar apagar. Enquanto um tenta apagar Israel do mapa, outro tenta impedir a vinda de Yeshua. Gente, isso é muito sério. Impedir o evangelho, impedir as boas novas, impedir a era milenar. E depois que Yeshua implanta a era milenar, esse dragão será solto pelo próprio Deus. Para quê? Eles vão tentar impedir o juízo final. O que é isso? Como nós sabemos que haverá a segunda ressurreição, a primeira é para os salvos em Yeshua. Aquele que crê em Yeshua não passará pela segunda morte. Ele entra na primeira ressurreição quando Yeshua vier. E quando é a segunda ressurreição que Apocalipse fala? É justamente para juízo final. Ou seja, aquele que não morreu em Yeshua terá o seu corpo ressurreto, não agora para o juízo final. Ele não reinou, mas no final dos tempos. Então, olha só a perspicácia de Satanás. Ele quer agora falar assim com os seus adeptos: olha, eu vou tentar salvar vocês, eu vou anular o juízo final, não haverá, e tudo que foi pregado é mentira. Apocalipse 20 mostra que as nações que vão se coligar no que ele chama de Gog e Magog, que é uma aliança de nações, vai ser para impedir esse juízo final, para impedir a descida da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém, que seria novos céus, nova terra, a vida eterna propriamente dita. Agora vamos ver, assim, fazendo uma analogia, claro, isso não é perfeito, porque esses países citados por Ezequiel e também Apocalipse, nós podemos fazer uma correlação com esses países modernos, mas não podemos afirmar 100% de certeza esses países. Então vamos ver. Gog representa uma entidade chamada Satanás. Isso aí é bem claro na palavra de Ezequiel. Meseque, filho de Jafé. Quem seria Jafé? Os europeus. Então vemos que nesse final dos tempos, uma federação, durante o milênio, vai se opor contra o juízo final e a redenção universal, não é? Que seria os europeus. Tubal, os assírios. Isso aí todo mundo sabe que Tubal se referia aos assírios. Pérsia, o nome não mudou. Pérsia é Pérsia até hoje. Eu creio, na minha opinião, um dos piores inimigos de Israel é a Pérsia. Cuxi é os filhos de Cão, né? Seria representado aí pelo egípcios, né, o Egito e alguns países do norte da África. Puti também é o terceiro filho de Cão, especificamente mais para os líbios, né?
Gomer é o filho mais velho de Jafé, que, na verdade, era um descendente do povo cimério. Aqui é uma revelação muito grande. Cimério eram os arianos que vieram da Ucrânia e Rússia. Olha que interessante. Os cimérios eram arianos que virão, né, da Ucrânia e Rússia. Então aí mostra Gomer, quando essa palavra diz que o inimigo vem do norte, né? Esse norte aí é muito questionado, né? Porque o norte de Israel seria a Síria, seria ali o Líbano, mas ali o norte pode ser Turquia, pode ser também a Rússia, que está encostado na Turquia, não é verdade? E, finalmente, Torgama, que seria a região de Carquemis, ou Carquemis, que seria a Turquia. E é interessante dizer, então, que no milênio haverá nações, né? Muitas pessoas acham que o milênio vai ser uma coisa meio desorganizada. Haverá nações, haverá reinos. Essas nações subirão a Jerusalém para prestar a sua adoração, mas no final dos tempos, no final do milênio, elas irão se agrupar nessa aliança chamada Gog e Magog para impedirem o juízo final. Bom, então vamos agora tentar entender por quê. Você vai falar assim, mas peraí, mas se eu morri em Yeshua, ou se Yeshua veio ou estiver vivo, a palavra diz que os vivos terão corpos glorificados e os mortos ressuscitarão, que povo é esse que vai ter no milênio? Então no milênio vai haver praticamente alguns tipos de povo. Primeiro vai haver aquele que morreu antes de Yeshua, que morreu em Cristo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 13, que aqueles que morreram em Cristo, não é? Na volta dele, na vinda dele, não é? Ressuscitarão. Então haverá corpos glorificados, pessoas que morarão no milênio. Por exemplo, se eu falecer antes da volta de Yeshua, eu terei um corpo glorificado, o mesmo corpo que Yeshua tem. Então eu não preciso comer, não preciso trabalhar, eu tenho outra dimensão física no milênio aqui, que será a restauração do Éden. O outro tipo que tem é aquele tipo que estava vivo, não é? Que a Bíblia fala que ele estava vivo, ele não passou pela morte, então ele vai morrer. Aonde? No milênio. Só que ele vai viver muito, porque não há doença, Satanás preso por 1000 anos. Então, não há guerra, não há conflito. Então, o que acontece? Ele vai ser o segundo tipo. Esse tipo de gente vão se casar, vão ter filhos, vão trabalhar, vão se sustentar. Zacarias fala, no capítulo 14, que de ano a ano essas nações subirão a Jerusalém para adorar o grande rei no templo. Vão ter os que vão nascer durante esse período também. Não é? E o terceiro tipo, que eu diria, é que agora se aplica, vou dizer assim, não o terceiro tipo, mas é o que se aplica no final do milênio, que vai ser o período de Gog e Magog, quando essas nações que estão vendo Yeshua reinar, as nações adorando o grande rei ano a ano na festa do tabernáculo, essas nações vão fazer essa coligação e vão tentar aniquilar, vão tentar impedir o final do milênio. Por isso Satanás é solto. Por quê? Para que o Senhor eterno de Israel possa fazer justiça, porque nós aqui estamos lutando, para nós estarmos aqui hoje, enfrentamos batalhas, lutas espirituais, você tem que estar, aquele que está de pé, que se vigie, não caia, não é? Então, irmãos, o que acontece? Aquele no milênio, Satanás preso, mesmo preso, eles vão se opor contra a verdade, né? Da nova Jerusalém, dos novos céus e nova terra. Então Satanás é solto para que Deus possa fazer justiça a esses. E outra coisa, Apocalipse 20 mostra claramente que Israel não vai guerrear, porque Israel guerreia com as nações da Babilônia, quer dizer, na época da entrada do milênio. Não é? Até a Bíblia cita que Yeshua veio no vale de Megiddo, no vale de Jezreel, no vale do juízo, não é? Ali vai julgar as nações e implantar o milênio. Uma batalha sangrenta. A batalha sangrenta, diz até a comparação bíblica, que o sangue chegará até a altura dos arreios dos cavalos, né? É uma expressão bíblica citada. Então a gente vê que será uma grande batalha. Mas de Gog e Magog não. Gog e Magog, Apocalipse diz o seguinte, que num piscar de olhos haverá fogo do céu que destruirão todos esses. Então, aí ele diz, o dragão vai ser agora lançado ao lago de fogo e enxofre, aonde está o falso profeta e a besta. E aí está inaugurado 100% o inferno, juntamente com o juízo final, com aqueles que vão para o juízo final, ou seja, a segunda morte, aí estarão julgados para sempre.
E nesse exato momento, Apocalipse encerra, João encerra ali dizendo que o Yeshua entrega ao Pai o milênio e fala: meu Pai, está tudo consumado, tudo cumprido, tudo aquilo que eu nasci e vim para fazer está feito. E agora Yeshua entrega todos os salvos, todo o poder nas mãos do Pai, e aí Apocalipse termina dizendo: aí então haverá Jerusalém de ouro, Jerusalém Shel Zahav, que descerá dos céus, e ali haverá novos céus, nova terra, estaremos eternamente com o Senhor. E agora eu queria, Mateus, já fazer... Só então, lembrando, né, que o pessoal que está assistindo, que no contexto bíblico original, e os judeus creem assim também, tanto o milênio quanto esse reinar eternamente no novos céus e nova terra, se dá aqui na terra. Então o milênio será aqui na terra durante 1000 anos, com Yeshua reinando em Jerusalém, essa Jerusalém atual, e depois desses 1000 anos, como vocês viram, a destruição desses inimigos representados por Gog e Magog. A Jerusalém desce do céu, Jerusalém celeste, e então a nova terra e o reino eterno na terra. Quer dizer, não há essa coisa metafísica que eles falam que é para... a pessoa hoje morre, eu vou reinar com Deus no milênio. Não, o milênio é na terra. Haverá nações, haverá divisão política das nações, haverá adoração em Jerusalém física, e depois disso, então, a Jerusalém desce do céu. Se ela desce, é porque aqui é estabelecido um novo reino, esse reino já eterno. Bom, e agora eu quero encerrar dizendo o seguinte. Então, repetindo para você, os inimigos de Israel em 3 tempos. Primeiro, os seus vizinhos, que fizemos aí a Midrasha com Ezequiel 25 e Salmo 23, que eles não existem mais, mas o Espírito existe. Ou seja, hoje há uma faceta satânica de destruir Israel e apagá-lo do mapa. Não é? Porque Satanás sabe que Yeshua volta no Monte das Oliveiras. Ele sabe que ali Israel será salvo. E quando Israel for salvo, de Sião virá o libertador, diz Romanos 11, bem claro no versículo 29. Número 1. Número 2. Aí caminhamos para coligações das nações, formando a grande Babilônia atual, que são essas coligações de 10 reis, 10 chifres, que Apocalipse fala, que Ezequiel também fala no capítulo 32 até 38. E, finalmente, o objetivo final da Babilônia é impedir a vinda de Yeshua e impedir o milênio, o reino milenar dos salvos. E depois que o reino é implantado, vem a terceira faceta do conflito com Israel, não é? Já Israel, o centro do mundo, do planeta Terra, ali o reino de Deus, vem Gog e Magog, outra coligação das nações, para impedir o juízo final e a condenação eterna. Muito bem. Agora, eu queria encerrar, Mateus, dizendo o seguinte: como a Bíblia define Deus como amor, e como é possível a própria Bíblia citar o Deus dos exércitos de Israel, o Deus da batalha. Então eu queria comentar aqui com você alguns versículos. O Eterno diz a Israel: olha, vocês sempre vão apregoar a paz com seus inimigos, mas se os seus inimigos não quiserem essa paz, então sitiarás a cidade. E ali vai falando, você vai tomar os despojos deles, você vai dominá-los, e você vai dominar sobre os seus inimigos e aniquilá-los. Agora eu fico pensando como um Deus que é amor pode dar essa ordem ao povo de Israel. Aguente aí que eu vou tentar responder. Lá em 1 Samuel 25, 28, diz que o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Então as guerras são dele. Quando Israel está em conflito, esse conflito é do Senhor. É difícil entender isso. Agora eu lhe pergunto, será que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã? Se você responder sim, de acordo com Malaquias capítulo 3, que o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus do futuro é o mesmo, então se o Deus era o Deus da batalha de ontem, ele é o Deus da batalha de hoje. E será o Deus da batalha do final. Isso para mim é muito claro. Mas como, se Deus é amor, como é que ele pode escrever que ele é o Deus da batalha? Vamos ver, por exemplo, o Salmo 144, 1. Diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Mas como Deus pode adestrar os dedos para a guerra se ele é amor? 1 Samuel 17, 26 diz: quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí eu quero começar a encerrar dizendo
Meu prezado, eu, Rocha Mateus, e nenhum rabino, na minha opinião, nenhum servo do Altíssimo tem uma resposta pronta para explicar isso. Se Deus é amor, por que que Ele ordena, por que que as guerras relacionadas a Israel, aos inimigos de Israel, pertencem a Ele? Eu não sei. É um grande mistério. Mas como Ele é amor, eu só posso entender de uma forma. O propósito de... Ele não quer morte, você vê que ele não quer, ele quer paz, né? Ele quer paz. Mas, se Ele é amor, com certeza absoluta, e nós que experimentamos essa vida nova, a vida com Yeshua e relacionamento com o Pai, eu na minha vida pessoal, como um crente, seguidor de Yeshua, quantas vezes eu vi e presenciei a misericórdia e o amor de Deus, o livramento de Deus. Eu sei realmente, quando a Bíblia fala que Deus é amor, eu tenho experimentado nos meus 27 anos de crente, não é? Essa realidade que Deus é amor. Então, se Ele permite ser o Deus dos exércitos, Deus da batalha, só pode ser por uma causa que seja amor. Nós não entendemos, mas como matar criancinhas, despojar as mulheres? Não sei. Eu não posso explicar, é um mistério. Mas só sei que a razão pelo qual Deus protege Israel como seu filho primogênito. Lá em Jeremias 31 fala, Deus mostra que Ele ama o povo de Israel. Ele fala que Israel não é melhor do que povo nenhum, Israel não é mais santo que povo nenhum, Israel não tem diferencial com outras nações, nenhuma. Mas então por que Deus fala que o povo de Israel é o povo escolhido? Jeremias responde, porque eu o amei. Eu o escolhi e eu o amei. Por quê? Como povo? Não. Como uma nação corporativa, ou seja, uma nação representativa de todas as nações. Por que Deus escolheu Israel e ama Israel? Por causa das nações. Por amor às, por amor às mundo, nações, né? por amor ao humanidade. mundo. E o próprio João diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho, né, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus não é matar, não é guerrear, mas Ele é o Senhor dos Exércitos, mas com um propósito de amor. Isso é difícil entender na nossa linguagem, na nossa mente humana, nas nossas limitações físicas ou mesmo mentais, emocionais, nós não podemos ter a capacidade de entender. Mas uma coisa eu sei, nós entenderemos no final. No final nós vamos entender por que a Bíblia o chamou de Deus dos Exércitos. Deus dos Exércitos de Israel. É. Nós vamos entender. E aí eu queria encerrar citando aqui uma frase de um grande homem que eu conheci e pessoalmente, e ele se chama Yosef Vaco, que ele dizia o seguinte: guerra nunca é bênção, mesmo se você ganha, mas paz é bênção. E esse era um sobrevivente do Holocausto, que em 1993 eu fui a Israel pela primeira vez para encontrar com o Rabino Joseph Shulam, que eu não conhecia, e quando bati a porta, esse Yosef Vaco, ele abriu e me perguntou o que eu queria. E eu estava ali com uma folha da revista Newsweek, onde apareceu o Rabino Shulam celebrando o Kiddush. E estava assim, nós cremos em Yeshua, o que fazemos com a Torá? Então, ou não, melhor dizendo, pode um judeu crer em Yeshua? Né? Eu me lembro direitinho. E depois ele respondia, o que fazemos com a Torá? O que fazemos com as nossas tradições, com a nossa identidade? E por causa daquele artigo da revista, eu fui a Jerusalém procurar o Rabino Joseph Shulam. E quando eu chego lá, esse velhinho chamado Yosef Vaco, e que você conheceu o irmão dele, o Davi Vaco, nós tiramos até um retrato com ele, e era irmão do José. E esse José conta-se uma história muito interessante, que ele estava indo para o campo de concentração já no final da guerra, da Segunda Guerra, quando no caminho ali do Holocausto, dos campos de concentração, muitos morriam, e na frente dele morreu um rabino. Caiu, e aí as pessoas saqueavam imediatamente o colega para pegar um dinheiro, pegar um relógio, pegar algo. E aí Josef Vaco enfia a mão no bolso desse rabino que acabara de falecer, ele acha o Novo Testamento. Ele pega esse Novo Testamento em hebraico, ele guarda no bolso,
e vai para o campo de concentração e logo depois a guerra acaba e ele foi salvo. E lá, ele lendo no campo de concentração esse Novo Testamento, ele viu, ele entendeu, os olhos dele foram abertos, como se Yeshua tivesse aparecido para ele, e ele entende todo o plano do Tikkun Olam, toda a redenção ligado a Israel, esse ódio mortal. Ele entende isso, e ele fala, se eu sair daqui vivo, eu viverei eternamente e morrerei no Eretz Israel. E aí a guerra termina, ele é um dos primeiros que voltam para Israel, que foi fundado em 48, né, 47 a 48, e ele foi um dos primeiros membros da congregação José Shulam, e eu tive o privilégio de conhecer este senhor, velhinho, com uma barba que chegava até na cintura, pequenino, mas cheio do Espírito Santo. Então, eu quero encerrar dizendo que Deus ama Israel, seu primogênito. Está em Jeremias 31, 2, está lá em Êxodo 4, 22, e ele diz, né, o que diz o próprio Yeshua em Mateus 23, que diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que vós venhais a dizer, Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, Yeshua está mencionando a salvação de Israel e que ele vai voltar a fazer um Kiddush. Ele fez aquele Kiddush na Páscoa, levantando aquele terceiro cálice da salvação e fazendo ali um memorial em seu nome e por aqueles que nele creem. Mas ele disse, eu vou voltar a beber desse cálice quando vocês disserem Baruch Rabá, né? Bem-vindo, seja bem-vindo em nome do Senhor, aquele que vem em nome do Senhor. Então, está aí uma perspectiva, uma panorâmica dos inimigos de Israel em 3 tempos, mas mostrando que tem muito mais a se saber, a se entender esta revelação. Quisera eu que esse vídeo possa ser compreendido, né? Nós não estamos aqui fazendo um trabalho teológico, uma doutrina nova, nós estamos tentando interpretar, através de Ezequiel e Apocalipse, o que se passa com Israel. E por que esse Deus é o Deus dos exércitos de Israel. Isso é um mistério que entenderemos só lá na frente, quando estivermos reinando com Yeshua. Bem, eu quero fazer um convite a você, que é do CATES, o nosso Centro Avançado de Teologia Ensinando de Sião. O CATES é um curso totalmente pela internet, com o Rabino Marcelo como professor, a minha pessoa também, Rabino Joseph Shulam, Rabino Daniel Juster, vários judeus messiânicos que lecionam neste curso totalmente pela internet. Você pode entrar agora mesmo no site e assistir uma aula de demonstração, www.cates.com.br. E você que quer enviar a sua pergunta, sugestão, comentário a respeito deste programa Torá em Debate ou de outros programas que nós temos aqui no Ensinando de Sião, você pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@tvsião.com. Lembrando que o site da TV Sião é o site de estudos do Ministério Ensinando de Sião. Você também pode acompanhar o Ministério Ensinando de Sião nas redes sociais, no Twitter, @Ensinando de Sião, ou no Facebook, facebook.com/Ensinando de Sião. Curta a nossa página para que você possa ler todos os comentários e artigos e palavras que escrevemos diariamente. Você pode também entrar no nosso portal, que é o ensinandodesião.org.br. Bem, Rabino Marcelo, palavras finais então para os nossos ouvintes? Eu queria apresentar um quarto tempo dos inimigos de Israel. Eu deixei para o final. Os 3 foram bíblicos dentro de uma midrash, mas o quarto também é, mais pela história. Satanás sabe que há um povo vitorioso, que é a igreja, judeus e gentios em Yeshua. Efésios 2:19, a família de Deus. E o que Satanás faz? Dentro da igreja, ele vai tentar neutralizar a igreja
para que a igreja seja o próprio Israel de Deus. Essa é a famosa teologia falsa da substituição. E hoje eu falo, pela minha experiência, que ainda 80% a 90% dos crentes no mundo ainda pensam assim. Eu estava agora, 2 semanas atrás, pregando na Alemanha, dentro de um convento luterano, e uma das pessoas lá me procurou e disse, olha, Rabino, fale rasgadamente contra essa teologia da substituição, porque a maioria das irmãs que aqui estão nesse convento, elas acham que elas são o Israel de Deus, apesar de amar Israel, apesar de amar o povo de Israel, apesar de serem intercessoras a favor de Israel, elas falam, eu estou debaixo da graça e eu estou na dispensação da graça. Então, nós somos o Israel, olha, essa palavra dispensacionalismo é um grande entrave espiritual das trevas em relação à igreja de Yeshua. Ela tenta, quando você joga uma dispensação da graça, que Deus tem um tempo de graça, anulando o Antigo Testamento, anulando tudo aquilo que as profecias dos profetas e a interpretação correta, por isso que eu citei a Tanhuna Kedoshim, porque no século III, talvez, não sei, eu estou especulando, esses rabinos fizeram esse comentário pré-talmúdico, de pôr Israel como centro, de pôr na Torá, dentro do Aron HaKodesh, como o centro do cosmos, eu sou capaz de entender. Porque já havia ali naquela época do início do catolicismo, do cristianismo, esse pensamento que não veio do Eterno, não veio do Espírito Santo, mas veio do coração do homem para apagar Israel, para tirar Israel de sua responsabilidade, para tirar Israel como luz para as nações. Porque os profetas falaram, Israel, luz para as nações, através de quem? Do Messias. Então eles tentam pôr um Jesus europeu, um Jesus cristão, não é? Um Messias cristão, para anular a identidade, a conexão desse Messias com a terra e o povo judeu. E é uma expressão de antissemitismo, né? A teologia da substituição é uma expressão antissemitismo. Então nós podemos dizer que, infelizmente, as trevas têm atacado a igreja do Senhor Yeshua nessa perspectiva da teologia da substituição e também cegando o entendimento, tirando Israel do centro, tirando todo esse entendimento. E, Mateus, para ser mais sincero, mais franco, mais direto, as igrejas, a maioria ainda pregam, claro, maioria em termos... Há exceções, né? Há exceções e muitas exceções, mas o grande corpo que eu vejo na Europa e no Brasil, e principalmente os seus Estados Unidos, que é o pai foi o pai assim das igrejas, dos grandes movimentos evangélicos, eles não conseguem entender o milênio. Eles não conseguem entender o período tribulacional. Eu assisti na internet semana passada grandes doutores de teologia falando dessa raptura, desse arrebatamento imediato amanhã, e deixando Israel nas mãos dos seus inimigos. Olha, isso é uma teologia um tanto antissemita. Por quê? Eles se sentem Israel de Deus e podem ir embora. Então, eles têm dificuldade de entender o milênio, têm dificuldade de entender a tribulação, têm dificuldade de entender o propósito satânico em relação à redenção, ao Tikkun Olam. Então, olha, eu vou lhe falar a verdade. Eu sou do tempo quando me converti há 27 anos atrás só, que levanta a mão, aceita Jesus para ir para o céu. Essa eu quero a pregada. Por que eu tenho que me tornar crente? Para você ir para o céu. E ser livre do inferno. Olha, se essa mensagem, se o evangelho se resume a isso, então ninguém está entendendo nada de nada. Então, quando você tem que entender Israel no escopo do Tikkun Olam, de luz para as nações, você tem que entender o Israel de ontem, o Israel de hoje, o Israel milenar. E o plano de Deus se cumprindo sobre toda a terra, a redenção alcançando todo o ser humano. Aí sim, você vai ver, não é você que vai para o céu, é o céu que vem à terra para cumprir o propósito divino. Essa doutrina de morrer para ir para o céu é totalmente anti-milênio, ela anula totalmente o milenar, anti-Israel, anti-vitoriosa, quer dizer, é uma vitória que Israel sempre perde. Não é? E se Israel quiser, alguns deles chegarão lá na hora da boda do Cordeiro para participar da boda. É isso que eles pregam. É um absurdo.
é realmente um absurdo. Eu faço uma convocação, eu faço um desafio, que você venha estudar. Não que nós saibamos mais que outros movimentos, não, mas pelo menos Deus tem nos dado a graça de estudar e entender a palavra no contexto original. Então, se você quiser estudar conosco, está aí o convite do Rocha Mateus, venha fazer o CATES conosco. E eu quero, Mateus, gravar uma matéria, a sua mãe e eu, a Rosângela e eu, gravar um tema específico sobre esses inimigos de Israel, muito abordando essa teologia mais a miúde, mais a detalhe. Shalom, shalom, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Muito bem, o programa Torá em Debate fica por aqui. Não deixe de escrever para o e-mail contato@tvsion.com com as suas dúvidas e também seus comentários. Até o próximo programa. Shalom, Uvrahá, paz e bênção.